parte 2, né? Indo para a parte 2 da nossa aula sobre a economia em tempos de pandemia. Agora eu vou falar um pouco sobre as reações à pandemia, né? Em que talvez vocês estejam vendo, talvez não, mas que muitas pessoas estão começando a falar que existe uma dicotomia entre empregos e vidas, que se você escolhe o isolamento social, isso atrapalha muito a economia e até isso vai gerar muito mais mortes do que se você só deixasse a economia fluir, porque se a economia fluísse, haveria mais empregos, mais salários, e só quem sofreria seriam eventualmente grupos de risco, né? E aí eu decidi falar um pouquinho sobre isso, porque tem relação direta com a economia na pandemia. E trabalhar um pouco esse tema sobre se o isolamento social ele de fato prejudica a economia e se o isolamento vertical ele funciona, né? E para isso eu peguei o caso da Suécia, que ela optou por não isolar grande parte da sua população, ela quase não fez leis restritivas, e ela tem optado por uma ideia sobre isolamento social, no sentido de que ela pede, de fato, para os idosos e crianças ficarem em casa. Não existe uma lei sobre isso, e poucas leis impedindo pessoas de serem à rua. Se eu não me engano, só adolescentes frequentando a escola, 16, 17 anos, mais ou menos o segundo e terceiro ano do ensino médio, né? O resto todo do varejo, comércio, está aberto. E o governo ele decidiu por essa manutenção da abertura da economia e uma forma de ideia de isolamento vertical verbal, né, impedidos, por conta de peculiaridades da Suécia. O governo acredita que a população sueca ela é muito disciplinada, e por isso ela acataria os pedidos do governo de manutenção de certos níveis de isolamento social e de quando encontrar pessoas, evitar se colocar distante, né? O que de fato tem acontecido, a Suécia tem alguns níveis interessantes de isolamento social, mesmo sem leis sobre isolamento social, tá? O que mostra que a população é até, de certa forma, disciplinada mesmo. E outra peculiaridade que ajudou na decisão do governo sueco em não adotar medidas de isolamento social é que o planejamento urbano sueco é bom, é considerado bom. Eles, não, por exemplo, não têm os problemas e as questões que a existência de comunidades carentes e de favelas traz para o Brasil, por exemplo, como a alta taxa de ocupação domiciliar e do perímetro urbano, pessoas vivendo não apenas numa mesma casa, mas muitas pessoas vivendo em um mesmo bairro, por exemplo. E isso, consequentemente, na visão do governo sueco, facilitaria, já que a Suécia tem 47% das suas casas ocupadas por apenas uma pessoa, ou seja, pessoas vivendo sozinhas em quase metade dos domicílios da Suécia. Então, o governo se baseou nessas peculiaridades para decidir por não implementar essas leis. Mas o primeiro-ministro sueco, ele diz expressamente que a vida não está ocorrendo de forma normal na Suécia, como muitos acreditam, que eles entendem que haveria uma queda da economia, mas que eles estão tentando manter a economia viva e contando com a colaboração da população. E aí eu trouxe alguns dados, né, para a gente analisar e ver se isso de fato está ajudando a economia da Suécia. Primeiro, o primeiro dado ele é dia 8 de maio, e ele está comparando a epidemia e a economia nos países escandinavos, que são países culturalmente parecidos com até de tamanho e população parecidos com o da Suécia. E já na questão da epidemia, a gente vê que a Suécia já liderava em número de casos e em número de mortes em relação à Dinamarca e à Finlândia. E
quando a gente vai para o âmbito da economia, a gente percebe que os números da economia sueca eram respostas econômicas muito parecidas com as dos outros dois países, Finlândia e Dinamarca, que estão adotando medidas de isolamento social bastante restritivas. E se a gente olhar para a resposta de 2021, a Dinamarca ela está tanto na previsão de PIB desse ano para de 2021, tendo uma economia mais pujante do que a da Suécia, por exemplo. A queda da Dinamarca seria de 5,9 esse ano, enquanto a da Suécia seria de 6,1 do PIB, né, Produto Interno Bruto, enquanto a recuperação do Produto Interno Bruto na Dinamarca seria de 5,1 em 2021, a previsão, né? E que a da Suécia pode ser de até 4,3. E mesmo nos números em que a Suécia vence, é melhor, né, do que a Finlândia nos números econômicos, ela é pouquíssimo melhor, pouquíssimo. Quase as mesmas taxas de um país que está com muito menos contágio e muito menos mortos. E aí você poderia pensar, mas de repente a Finlândia tem menos pessoas do que a Suécia. A Suécia, de repente, tem mais casos e mais mortes porque tem mais pessoas. Então, não. Primeiro, vamos colocar os números de ontem. Ontem já foram mais de 3.500 mortos na Suécia e mais de 30 mil contaminados. Mas se a gente olhar, e para piorar, se a gente olhar a taxa de mortalidade e de contágio entre os países escandinavos, a gente vai trabalhar com os números de quantas pessoas morreram, óbitos, né, por cada 1 milhão de habitantes, para comparar de forma justa, né, simétrica. Na Suécia, esse número é de 365 óbitos por 1 milhão de habitantes. Enquanto na Dinamarca, esse número era de 44 óbitos por 1 milhão de habitantes. E na Finlândia era de 54 óbitos por 1 milhão de habitantes. Então, você vê que, de fato, a Suécia ela lidera em número de casos, lidera em número de mortes, de uma maneira muito mais perigosa do que nesses outros países escandinavos, e também de países como, por exemplo, o Brasil, que por enquanto a taxa de mortalidade é de 74 óbitos por 1 milhão de habitantes. Ou da Argentina, por exemplo, que é menor ainda, se não me engano era de 44 também. Então você percebe que é um país que está arriscando a sua população por uma resposta que economicamente não está havendo, né? Não está acontecendo. Tanto não está acontecendo que a previsão de queda do PIB da Suécia foi atualizada recentemente, essa semana. E num cenário otimista, a queda se acentua para 6,9% num cenário otimista, e num cenário pessimista, negativo, a queda pode chegar a 10%, menos 10% do PIB em 2020 em relação a 2019. Então você vê a gravidade da situação. E aí você poderia perguntar, Natana, mas por que, mesmo mantendo tudo aberto, com população disciplinada, planejamento urbano, por que esses números são tão ruins? Porque o que impacta na economia, como a gente viu, é a pandemia, gente, e não o isolamento. O isolamento ele está aí, muito pelo contrário, para dar segurança e para evitar mortes das pessoas, dos nossos entes queridos, né? E aí eu trouxe um segundo exemplo, que aí eu vou fazer uma comparação nos Estados Unidos. Tem 3 estados, essa comparação é do The New York Times, eu vou deixar nas referências, tá? E aí a gente vê 3 estados que eles elaboraram aberturas econômicas, fechamentos da economia, que estão representados ali no Alasca no Stay at Home Order, ali pelo Pontilhado em Oklahoma, quando fecharam os comércios pequenos, não essenciais, e na Carolina do Sul também no momento ali que está escrito Stay at Home Order. E agora eles já estão em fase de reabertura.
tá? Para ver como é que a economia desses estados lidaram em cada um desses momentos. O que a gente percebe é que mesmo antes das leis de isolamento, que estão representadas pelo Stay at Home Order e no pontilhado em Oklahoma, você já tinha uma queda econômica. Você já tinha um momento de queda em que as pessoas estão consumindo menos, e o consumo está na linha azul, que os pequenos comércios que estão na linha amarela também estavam em queda, e o tempo passado no trabalho, que é a linha lilás, e o tempo passado no trabalho em comércios pequenos, que é a linha vermelha, também estava em queda. E se a gente reparar, mesmo depois da reabertura, a tendência ainda é de não recuperação, para não dizer queda das linhas amarela, vermelha e lilás, né, que representam o tempo no trabalho e comércios pequenos abertos. A única linha que tem uma resposta um pouco melhor é a linha do consumo, que é a linha azul. E essa linha do consumo, ela é muito afetada por algo que não está colocado nesse gráfico, que é a ajuda do governo. Os Estados Unidos, eles aceitaram até semana passada 36 milhões de pedidos de seguridade social, seguro-desemprego. Além disso, eles estão elaborando um modelo de cheques. É mais ou menos como se fosse nosso auxílio emergencial, e eles estão evitando por demais negar esses auxílios às pessoas. Isso significa que dando auxílio, dando dinheiro às pessoas, você tem uma retomada da taxa do consumo. Isso mesmo durante o período, e o Oklahoma mostra bem isso, em que você está com leis de isolamento social. Você vê entre os dois pontilhados, a linhazinha azul, ela já tinha tido um pico de crescimento muito grande. Isso tem a ver com o auxílio do governo. Você vê que na Carolina do Sul, a linha azul, ela também já tinha tido picos, mesmo durante a lei de isolamento. E a reabertura, ela não influenciou exatamente nisso. O que a gente pode tirar desse dado é que o auxílio do governo ele é mais importante para o consumo da população, porque ele dá a segurança de que o dinheiro ele virá para você, o governo está assegurando isso, do que de fato a reabertura do comércio, a reabertura do trabalho. E eu trouxe outro gráfico para mostrar também estados que a esquerda fecharam, tiveram leis de isolamento muito cedo, estados que tiveram fechamento, leis de isolamento social tarde, no meio, e estados que nem fecharam, nem tiveram leis de isolamento. E se você reparar nas linhas, nos 3 gráficos, você vê que eles são muito parecidos. Muito parecidos. Você não vê uma grande diferença neles, o que está de acordo com a questão da Suécia, que mostra que não teve nenhuma grande recuperação em relação a estados que fecharam. Então, você vê o gráfico da direita e você vê o gráfico da esquerda, que são estados que fecharam super cedo, e você vê respostas basicamente iguais. Talvez a única resposta um pouco melhor do lado da direita tem a ver com o consumo, mas o consumo já tem aquela questão que eu falei para vocês sobre o auxílio governamental que os Estados Unidos está dando à sua população. E mesmo assim, mesmo nos estados que estão fechados, que fecharam cedo, você vê que tem uma menor ruptura dessas linhas do que tem, por exemplo, nesses estados que não fecharam. Tu vê que tem gráficos que parecem do batimento cardíaco, sabe? Indo e voltando, indo e voltando. Você não tem uma previsão, você não tem como prever se de fato a manutenção da abertura vai ajudar. E se você olhar pela questão da economia, pela questão da saúde, esses estados que estão fechando cedo,
eles estão poupando vidas, eles estão poupando a vida das pessoas, enquanto os outros estados, eles não estão fazendo leis específicas que sugiram o apoio a essa saúde das pessoas. E aí a conclusão que eu chego, que eu gostaria que vocês percebessem, é que as pessoas, elas têm medo da doença, elas têm medo do desemprego e elas vão sair menos das ruas e vão consumir menos, independente do isolamento, independente das leis do isolamento. O que as leis de isolamento ajudam é numa maior conscientização. Quanto mais consciente a população mais ela se cuida. Isso vai ajudar para você achatar a curva e garantir que o seu sistema de saúde consiga tratar as pessoas. É essa a grande diferença. Porque, no geral, em todas as economias abertas ou fechadas com leis de isolamento, vai haver um menor consumo e vai haver uma queda na economia. E a gente precisa entender isso para poder fazer, para poder dar respostas econômicas, para que os governos precisam entender isso, para dar respostas econômicas que, de fato, salvem as economias das nações, dos países. E aí, nesse sentido, essas respostas que eu falo que são respostas que precisam proteger seus cidadãos. Então, a gente precisa cobrar que o governo proteja, que o governo garanta que a população tenha acesso a dinheiro de forma segura, que ela saiba disso, porque só tendo acesso a dinheiro é que ela vai consumir. E só consumindo que a sua economia ela vai ter uma queda menos acentuada. Ela pode ser assim ou pode ser uma queda menor. E uma retomada muito maior, como sugere o caso dinamarquês, né? Só assim que a gente vai conseguir proteger não só apenas os nossos cidadãos, mas as nossas economias, a nossa economia também. Porque não há boa saúde sem economia e não há boa economia sem saúde. E, gente, aqui estão as referências, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? E a gente se vê na próxima.